É verdade que o pastor quebrava a pata de suas ovelhas quando a ovelha era rebelde? Para que servia o cajado? Para que servia a vara? Vara e cajado é a mesma coisa? O pastor usava flauta para tocar para suas ovelhas? O pastor usava a funda? Isso era comum em Israel? É isso que nós vamos ver. Eu quero trazer isso para você e te mostrar. Isso vai elucidar muito quando você for ler, por exemplo, o Salmo de número 23. Quando você for ler, por exemplo, João, capítulo 10, que vai falar sobre pastor. E outros textos na Bíblia que falam sobre o pastorio em Israel. Vamos começar primeiro falando sobre a questão de como que era o pastorio em Israel. O pastor, ele pegava as suas ovelhas e levava as suas ovelhas para o deserto. E às vezes o pastor ficava muitos dias fora. Então, onde é que o pastor ficava? Onde que o pastor morava? Bom, lá em Israel tinha as grutas. Os pastores moravam em grutas, residiam em grutas. As grutas naquela época eram lugares que eram profundos e trazia muita segurança para os pastores naquela época. Proteção do frio, do calor, enfim, dos animais, e também a proteção para o rebanho. Então à noite os pastores levavam os seus rebanhos para essas grutas e lá eles passavam a noite. Agora, é interessante dizer que lá nessas grutas também tinha um relacionamento entre ovelha e entre pastor. Quando a ovelha ela estava muito cheia, com a sua lã tampando os seus olhos, impossibilitando que a ovelha pudesse enxergar, o que o pastor fazia? O pastor ia tosqueando as suas ovelhas para tirar a sua lã, e essa lã servia para, no tempo do frio, o pastor confeccionar a sua roupa. Então a ovelha era tosqueada e a lã da sua ovelha fazia com que o pastor se beneficiasse com esse casaco, com essa roupa para aquecer do frio. Isso é interessante falar, né? Uma outra coisa é que só havia uma entrada. Nessas grutas só havia uma entrada, não existia porta. Você vai ver lá nos evangelhos, por exemplo, Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Só que nesse aprisco, né, que é chamado de aprisco, essa gruta não tinha porta. Essa gruta tinha apenas uma entrada. Quem era então a porta? O pastor se colocava na porta. Geralmente, olha que interessante, as famílias dos pastores iam com eles e ficavam lá nessa gruta. Habitavam lá nessa gruta enquanto os pastores estavam fora. Então a maior parte do tempo, quem estava dentro da gruta? A família do pastor. E à noite as ovelhas entravam para dentro dessas grutas e o pastor se colocava à porta para proteger as suas ovelhas de animais e de ladrões. Então o pastor ficava na porta dando segurança para as suas ovelhas e para a sua família. Isso aí é coisa muito interessante. Não sei se você sabia disso, mas eu queria que você deixasse aqui nos comentários. Vamos lá. Falamos também sobre a questão da vara e do cajado. A vara e o cajado é a mesma coisa? Não. O cajado é um pedaço de pau com uma envergadura na ponta. Essa envergadura servia para resgatar a ovelha quando a ovelha caía em algum buraco, né? O pastor usava essa parte que era dobrada do cajado, essa envergadura, para puxar a sua ovelha, para resgatar a sua ovelha. E a parte de baixo, que é a ponta, servia para quebrar a perna da sua ovelha. Olha que coisa. O pastor quebrava a perna da sua ovelha quando ela era desobediente, quando ela fugia, né? Porque a ovelha, não sei se você sabe, mas a ovelha ela não consegue caminhar sozinha. Ela não consegue. Então ela vai cair de um precipício, ela vai cair em buracos, ela não consegue caminhar sozinha. Então quando uma ovelha era muito rebelde, o pastor pegava a ponta do cajado e quebrava a sua perna. Mas o pastor não deixava ela num canto. O pastor andava com ela debaixo do braço, o pastor colocava ela nas costas. E quando passava esse período de cicatrização, né, que ela voltava ao normal, tendo possibilidade de andar, nunca mais essa ovelha ela se desviava, ela ia à frente, ela caía em algum tipo de buraco, porque ela só andava do lado do pastor. Então eu enxergo isso como algo relacionado à disciplina. E quando o nosso pastor, né, se tratando pastor físico e também Deus, quando ele nos disciplina, ele só nos disciplina porque ele ama a gente, certo? A Bíblia vai dizer que
Deus, ele corrige o filho a quem ama, ele disciplina, ele açoita o filho a quem ele ama. Então, se a gente é disciplinado por Deus e pelo nosso pastor, é porque ele nos ama, tá bom? Uma outra coisa interessante é sobre a vara. A vara é totalmente distinta do cajado. O que é a vara? A vara era algo que fazia um som. Quando você pega uma vara que é um pouco mole, que você faz esse movimento forte, ele produz um som. E esse som, ele espantava, por exemplo, animais que queriam devorar as ovelhas. E essa vara também servia para bater nos animais que vinham atacar as ovelhas. Então, a vara servia para atacar os animais que queriam comer as ovelhas. O cajado servia para resgatar a ovelha e também para quebrar a pata da ovelha. O pastor também, ele andava com flauta, né? Por quê? Porque era um modo que a ovelha, ela se sentia tranquila. Você lê no Salmo: refrigera a minha alma, guia-me mansamente a águas tranquilas. Como que a ovelha caminhava mansamente? O pastor estava sempre tocando flauta e acalmava a ovelha. A ovelha ficava extremamente calma, porque o pastor tocava flauta. Você sabia disso? Isso aqui é algo muito interessante, né? Você que talvez prega, ensina, isso vai te trazer uma luz muito grande a respeito do Salmo 23, de João capítulo 10 e de outros textos que falam sobre pastores. Para a gente finalizar o vídeo, uma outra coisa interessante é a funda do pastor, né? O pastor, quando ele estava conduzindo o seu rebanho, ele sempre ia atrás. O seu rebanho está indo para que ele tivesse visão. Na verdade, quando tinha um pastor só, ele ia atrás para ter a visão completa do rebanho. E ele usava a funda porque lá na frente, se uma ovelha estivesse saindo fora, né, da linha que as outras estavam, o pastor pegava a funda, girava com a pedra e lançava para bater perto dela. A pedra fazia um barulho e, como ela se assusta muito fácil, ela voltava para o caminho de volta. Então, sim, são algumas ferramentas que o pastor utilizava para poder apacentar as suas ovelhas. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu joinha aí. Me fala aí nos comentários se você sabia disso, se agregou alguma coisa para sua vida. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários, até para me ajudar também, saber se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, tá bom? Compartilha com alguém e até o próximo vídeo. Tamo junto!